Título de número 20. Vamos ler ali então os primeiros 3 versículos e vamos estar trazendo uma palavra onde Beni-Hadad ataca Samaria. Nessa época, cerca de 900 anos antes de Cristo, a capital era Samaria, onde Acabe reinava. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Ora, Beni-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, acompanhado por 32 reis, com seus cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Beni-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus. Os mais fortes dentre tuas mulheres e teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Aleluia. Vamos ficar aqui, mas queremos ressaltar todos os versículos desse capítulo 20 de uma maneira pormenorizadamente. Glória a Deus. Queremos aqui trazer uma palavra acerca das ameaças do inimigo e do socorro do Senhor. No capítulo 20, versículo 1, Beni-Hadad, rei da Síria, e o seu nome quer dizer filho do ruído. Ele reúne ali o seu exército, mais 32 reis, cavalos, carros, e ele cercou a Samaria, onde estava ali Israel habitando. E o seu rei era Acabe. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma reunião de muitos reis contra um único rei. Nós sabemos, conhecemos que Acabe não era um bom rei. E vamos ver no final dessa história que Acabe comete mais um equívoco, porque não era um rei segundo o coração de Deus. Mas mesmo sendo rei, Deus honrou Acabe por ser Deus de Israel. Aleluia. E porque o rei da Síria, ele menosprezou o Deus de Israel. Foi por isso que Deus interferiu nessa história. No versículo de número 2 diz a Bíblia: enviou mensageiro à cidade, a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Beni-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, os fortes dentre as suas mulheres. Uma grande ameaça. No versículo 3, os teus bens materiais são meus, aleluia, as tuas mulheres que procriam, aleluia, a nação de Israel é minha, e os filhos, tipificando aqui um projeto de futuro, são meus. Havia aqui uma grande ameaça de Beni-Hadad, querendo tirar toda a prosperidade de Israel presente na pessoa das suas mulheres e também tirar todas as suas promessas do futuro, que eram então os filhos de Israel. Havia ali no versículo 2 e 3 uma grande ameaça. E logo nós vimos no versículo 4 que Acabe aceita facilmente aquela ameaça. Nunca nós podemos nos dobrar às ameaças do inimigo contra a nossa vida, nossa esposa, nossos filhos, nossos bens materiais, enfim, como um todo. Sempre devemos resistir ao diabo, porque assim fazendo, ele fugirá de nós. Lá no versículo 6 diz a Bíblia: toda manhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, os quais esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos. Tudo que for aprazível aos teus olhos, tomarão consigo e o levarão. Tudo aquilo que o inimigo quisesse, ele ia entrar lá em Samaria e ia levar. Aleluia. E agora o inimigo queria mais, porque num primeiro momento Acabe aceita. Quando nós cedemos num primeiro momento, logo o inimigo quer mais. É como aquele ditado que se fala: quando se dá os dedos se quer a mão, quando se dá a mão se quer o braço. E assim aconteceu aquele embate, podemos assim dizer, num primeiro momento na diplomacia. E ali na diplomacia, Acabe está fraquejando e está cedendo.
No versículo 7 e 8 diz a Bíblia: então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra. Notai agora, vede como esse homem procura o mal. Mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não os neguei. Não negou. Olha, o Acabe foi frouxo. Ele não negou os seus melhores, o seu bem mais precioso, que era sua esposa e que era seus filhos. E agora ele vai se queixar aos anciões. E todos os anciões e todo o povo disseram: não dê ouvido a Ben-Hadad, nem concorde com suas ameaças. Agora houve uma aceitação no versículo 6. E no versículo 7 e versículo 8, Acabe fala com a coluna. Aleluia. Com os anciões que resistem, que não querem ouvir. E o rei então resiste no versículo 9. E o rei da Síria, no versículo 10, tornou a enviar mensageiro dizendo: assim me façam os deuses. E outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as minhas mãos de todo o povo que me segue. O rei da Síria se revolta por causa da resistência. E diante da apreensão, no versículo de número 13, Deus envia um recado para Acabe. Enquanto isso, veio um profeta ter com Acabe, rei de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. O Ben-Hadad zombou de Deus. O Ben-Hadad colocou seus deuses acima do Deus de Israel. E Acabe pergunta no 14, por quem? E Deus respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços, chefe das províncias. Quem começará a peleja? Respondeu tu, Acabe, pelos moços das províncias. E assim Acabe convocou os moços, e assim foram para a peleja. 232 moços, no versículo 15, mais 7.000 soldados. Esses homens contra 32 reis e um grande exército. Aleluia. Lá no versículo de número 16, saíram ao meio-dia e Ben-Hadad estava bebendo e se embriagando nas tendas. Ben-Hadad já contava com a vitória. Ben-Hadad havia subestimado a Israel, zombado do Deus de Israel. Por isso Deus enviara então, aleluia, a providência através de uma estratégia. Aleluia. Lá no versículo 18, disse ele: quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai-os vivo. Saíram da cidade os moços, chefes da província, e o exército os seguia, e feriram cada um seu adversário. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Deus dera então a vitória, num primeiro momento, para o rei de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz, lá no versículo 20, que agora nós lemos aqui, que eles obtiveram uma grande vitória, com apenas 232 príncipes, moços, mais 7.000 soldados. Aquilo que os ameaçava foi destruído. E lá no versículo 22, quando parece que aquela guerra havia acabado, o profeta chega de novo ao rei de Israel e diz: vai, te fortalece e atenta bem para o que has de fazer, porque daqui um ano o rei da Síria vai voltar contra ti. Um segundo aviso: o rei inimigo voltaria, não havia sido morto, e sim, ele tinha fugido. Aleluia. Entendemos aqui que o inimigo, ele não desiste facilmente. Aleluia. Ele combate, ele persegue, ele insiste com barulho, como é então o significado do nome Ben-Hadad, filho do ruído, com ameaças, aleluia, com afronta. Glória a Deus. E num primeiro momento, Acabe, Israel, vence o rei da Síria. Num segundo momento é avisado no versículo 23. E lá, no versículo 23 do capítulo 20 de 1 Reis, o rei da Síria fala: nós perdemos porque lutamos com ele nos montes.
Vamos lutar na planície, porque o Deus de Israel é Deus dos montes. Aleluia. Glória a Deus. E lá no versículo de número 27 diz a Bíblia que também os filhos de Israel passou a revista e, provido de víveres, marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios enchiam a terra. Chegou então o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. O terceiro aviso, Deus estava dando ao rei de Israel, a Israel, o aviso da segunda vitória, porque de novo Beni-Hadad estava zombando do rei de Israel. Aleluia. Toda vez, irmãos, que o nosso Deus é comprometido com a afronta do inimigo, o Senhor faz questão de nos alcançar a vitória. O Senhor faz questão de nos dar a vitória, porque é o nome dele que está sendo empenhado. Ai daquele que afronta o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que está na minha e na tua vida. Glória seja dado o nome do Senhor. Diz a Bíblia no versículo 29, estiveram acampados 7 dias, uns de fronte dos outros, e aqui eu penso que naqueles 7 dias Israel se consagrou, e no 7º dia a peleja começou, e num só dia aqueles 100.000 homens de infantaria, eles foram mortos, e a Bíblia diz que o restante fugiu. 1.000 homens de infantaria foram mortos, e o restante fugiu para a cidade de Afeque, e lá caiu um muro sobre eles, sobre 27.000, aleluia, e Beni-Hadad fugiu, escapou, e foi até a cidade, onde se escondeu na câmara interior. Deus operou através de 7.232 homens, matando, aleluia, Jesus, 100.000 homens, 127.000 homens, pelo seu poder, através da nação de Israel. Cada soldado de Israel matou mais ou menos 14 do exército inimigo. E a Bíblia diz que assim foi. E eles fugiram todos. O inimigo fugiu e o muro caiu. Aleluia. E lá no versículo de número 32, como diz a palavra do Senhor, o Beni-Hadad entrou lá numa recâmara. Então cingiram-se os lombos e de cordas ao redor da cabeça, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Beni-Hadad, deixa-me viver. Ao que disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. Aqui nós estamos vendo o equívoco de Acabe, porque Deus já havia dado vitória sobre o inimigo. Deus está mostrando para nós aqui que o inimigo não se converte. Aleluia, que ele não tem pena, ele é cruel. Aleluia, no versículo 30, o inimigo já havia fugido, Deus já tinha dado a vitória completa sobre os sírios, já havia dado a vitória completa sobre Beni-Hadad. E agora, no versículo 32, o Acabe chama Beni-Hadad de irmão, não dando ouvidos a todas as ameaças que este homem havia feito a Israel. Aleluia. E o rei, no versículo número 33, aqueles homens tomaram por bom presságio, e a Bíblia diz que apressaram-se a apanhar sua palavra e disseram: sim, teu irmão Beni-Hadad. Quando Acabe diz: é meu irmão Beni-Hadad, Beni-Hadad pegou a palavra de Acabe e a comprometeu. E agora Israel estava com problema, porque deveria eliminar o problema, e aceitou o problema. Deus havia dado 2 vitórias nos montes e no vale. Mesmo assim, sofrendo ameaças, Acabe volta a fazer aliança com o inimigo, e ele foi preso na palavra. No versículo 34, a aliança, disse Beni-Hadad: eu te restituirei, disse Beni-Hadad, eu te restituirei as cidades que meu pai tomou do teu pai, fazem para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria,
E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Não existe aliança com o inimigo. Não existe meio termo no reino espiritual. Ou serve a Jesus ou não serve. Ou serve a Deus ou serve aos homens. Ou se compromete com a palavra, ou se compromete com os homens. Ou se compromete com Deus, ou se compromete com o sistema. Não existe um meio termo nessa linha limítrofe espiritual onde o homem pode cair a qualquer momento. Deus havia dado vitória para Israel e um homem, um rei de Israel, acaba jogando tudo fora. Aleluia! Acabe faz aliança com o inimigo de Israel sem consultar a Deus, aleluia. E aqui nós podemos ver toda a história de Acabe, quando ele é influenciado por Jezabel, e logo se entende que Acabe era um homem frouxo, aleluia, completamente influenciado, engodado por uma mulher, aleluia. E ali no reino de Acabe, tudo estava errado. Mesmo assim, Deus estava honrando a nação de Israel por causa do seu nome, aleluia, que estava querendo ser desmoralizados por outros deuses. E vem um homem comprometido e faz uma aliança sem consultar a Deus. E aí, lá no versículo 42, ele recebe um quarto aviso, quando diz assim: disse ele ao rei, assim diz o Senhor, libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto, portanto a tua vida responderá pela sua vida e o teu povo pelo seu povo. Deus havia dado duas vitórias, Deus havia dado grandes livramentos, aleluia. Deste oportunidade de vitória ao inimigo, usaste de complacência ao inimigo, quando não há acordos com o nosso arqui-inimigo chamado diabo. Aleluia. Deus havia colocado nas mãos de Acabe a vitória. E ele não podia perder, acaba por perder a sua vida. E lá na frente o seu povo passa a ser derrotado também. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E aqui nós podemos entender que tudo isso aqui que aconteceu foi pelo poder do Senhor. 7.232 homens vencendo 127 mil. Era o poder de Deus naquela hora, onde um muro cai matando 27. Era o poder de Deus naquela hora, era a mão de Deus naquela hora, trabalhando por Israel, vencendo por Israel, operando milagre por Israel. E veio um homem e coloca tudo a perder. Aleluia. Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales. Deus operou através do muro que caiu sobre o monte. Aleluia. E Deus ainda julgou o inimigo. E eu venho dizer aqui nessa noite, quando Deus nos dá vitória, nós não podemos perder a vitória de maneira nenhuma. Aleluia. Nessa história nós vemos aqui que Acabe botou tudo a perder. Num princípio ele é frouxo, querendo entregar tudo. Consulta os anciões de Israel, onde ele tem uma segunda posição e acaba por resistir, dando ouvidos ao profeta. Então Deus levanta aqueles jovens vencem, mais um exército, eles vão lá, vencem, e o nome do Senhor é glorificado através do milagre, e ele coloca tudo a perder, poupando a vida de Beni-Hadad, restituindo tudo, quando não deveria agir dessa maneira. Aleluia. O inimigo, ele não usa de misericórdia. E nós, quando Deus nos der a nossa bênção, de maneira nenhuma nós podemos perdê-la. Aleluia. E a Bíblia diz a partir do versículo 35 em diante, que um profeta pediu para outro, fere-me no rosto, e ele diz, não vou te ferir. Aí o profeta diz, então o leão vai te pegar, e o leão pegou aquele, ele cruza por outro, fere-me, ele feriu, ele chega até o rei, vestido de saco, ferido no rosto, e fala ao rei que não era para o rei poupar, e o rei Acabe diz a sentença que não se deve poupar o inimigo. Então sai da boca do profeta
profeta disfarçado e tira a sua roupa e diz: assim diz o Senhor, libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto, portanto a tua vida responderá pela sua vida. E o teu povo pelo seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Aleluia. Toda vez que o Senhor nos dá vitória, nós não podemos perder a bênção da parte de Deus. Receba essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus. Entenda que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e quando a vitória vem na nossa mão, nós não podemos desperdiçá-la. Lá no versículo de número 13, o primeiro aviso. No versículo de número 22, o segundo aviso. No versículo de número 28, o terceiro aviso. No versículo de número 42, o quarto aviso. Deus sempre fala porque Ele quer nos dar vitória. Receba essa palavra aí em nome do Senhor e entenda que quando Deus te der a vitória, você tem que agarrar com as duas mãos e não perder a oportunidade. Em nome de Jesus.